Bom, gente, nós vamos fazer aqui a configuração. Nós vamos trabalhar com achuras hoje, que está aqui, olha, no comando RET do Draw. Mas para que a gente trabalhe com as achuras, nós precisamos configurar uma layer de achuras. E nós vamos colocar, né, aqui no quadro de propriedades, olha, eu criei uma layer de achuras, uma new layer, né, então eu coloquei new layer, cliquei, né, na new layer, escolhi uma cor, eu escolhi uma cor aqui para que eu não tenha muita confusão de linhas, né, então eu peguei, olha, esse cinza, tá? Bom, a linha, então ok aqui, a linha é uma linha contínua, uma linha sólida, também ok. E a espessura da linha. Eu peguei uma linha um pouquinho mais fininha, para que a gente tenha uma colocação de achura no desenho bem mais leve. Lembrando que a achura é para definir, principalmente aqui no caso de plantas, áreas molhadas. E eu coloquei uma coisinha nova aqui, eu coloquei um 20% de transparência, né, na achura, para que ela fique realmente bem levinha dentro do desenho, tá? Então, isso é muito simples, nós já fizemos algumas vezes. Bom, para que a gente coloque as achuras, então, olha, o nosso comando de orto vai estar ligado, e o nosso comando de snap, né, que é o Object Snap, que é aquele comando, né, que a gente tem, marcando sempre o começo do desenho, centro do desenho, pontos médios do desenho, né, que a gente normalmente seleciona. Que cria aquele campo imantado que eu comentei com vocês, que alguns momentos a gente não consegue usar, por exemplo, quando a gente estava trabalhando com os textos, ele ficava grudando nos cantos. Mas para achuras, a gente utiliza esses dois. Bem, agora a parte de configuração dessas áreas de achuras. Nós vamos colocar achuras aqui no banheiro e na área da cozinha. Lembrando que você pode colocar achuras em vários lugares do seu desenho, né? Porque ela pula, por exemplo, elementos do bloco que a gente tenha feito, ou algumas linhas que a gente tenha colocado. Para que isso aconteça, então, aqui ainda no comando de achuras, eu vou fazer algumas linhas, eu vou dar um ESC do teclado, fazer algumas linhas, fazendo aqui a soleira, né, das portas. Por que eu vou fazer isso? Porque eu vou dividir os planos aqui de piso, né? Então, eu estou colocando algumas linhas para fazer a divisão mesmo dessas organizações, né? Então, aqui eu tenho a soleirinha da porta, ó. Então, eu estou colocando linhas para dividir. Então, eu não vou colocar achura aqui, porque se de repente isso for um granito, alguma coisa que eu tenha de diferente, eu vou preencher com uma achura diferente. Então, para fazer os acabamentos, né, de piso, eu sempre utilizo, ó, e tá vendo? A linha ficou bem fininha, e eu tô colocando aqui os acabamentos em todas as portas, para fazer justamente a divisão entre os espaços, tá? E quando eu for aplicar as achuras de piso, porque tem achuras de piso, eu posso considerar também, né? Eu posso desenhar os pisos inteiros, se eu quiser. Então, ó, foi feito aqui essa parte toda das soleiras. Lembrando que a soleira externa de uma residência, às vezes ela é um pouquinho maior, ela
pode vir aqui um pouquinho para fora, dependendo daquilo que você for fazer no seu projeto. Nada mais é do que a divisão entre um espaço e outro, o acabamento da porta, às vezes é bem fininho, é só um elemento, né, de ligação e de acabamento entre um espaço e outro. Eu coloquei aqui de espessura de parede, mas pode ser menor, pode ser maior, depende muito da sua paginação de piso, daquilo que você vai estabelecer para o seu projeto. Nós vamos fazer então as achuras agora. Eu falei que íamos fazer o banheiro e a sala. Lembrando, só para nomenclatura, às vezes a gente utiliza aqui, ó, para acabamentos das portas, eu falei soleira, né? Mas pode ser chamado também de baguete, né? Nessa parte interna da residência. Na parte externa da residência, que às vezes a gente utiliza a palavra soleira, por ela ser maior, ela sempre é um pouquinho maior aqui, e a gente divide aqui o nível. Por exemplo, nós vamos fazer banheiro, e o banheiro ele tem um nível um pouco mais baixo do que os outros cômodos, porque aqui é uma área molhada, tá? Então, nós vamos aplicar primeiro nesses dois, e depois nós vamos fazer alguns acabamentos, por exemplo, tem achuras de concreto, tem achuras de piso, tem achuras de vários elementos e até um preenchimento sólido, se vocês quiserem colocar alguma coloração. Então, temos aqui, ó, o snap que está ligado e o orto ligado, porque quando trabalhamos com achuras é importante. Então, veja, o comando de achuras está aqui no comando RET do Draw, né, da área de desenho. Então, só passando o mouse em cima, você consegue perceber. O comando RET, ele vai preencher as áreas de desenho com algumas linhas que vão simular, por exemplo, pisos, áreas de concreto, pedras. Vocês podem baixar achuras também de internet, como baixam blocos. É bem fácil aplicar, mas tem que ficar atento. Vocês viram que eu fiz a divisão dos espaços com as linhas para poder aplicar. Senão eu normalmente também aplico com um pouquinho do zoom, tá? Para me ajudar aqui nessa área de organização. Então, vejam aqui. Clica no comando RET, vai abrir uma janela, que vai dar para a gente essa organização e estrutura, né? Bom, aqui no caso, nós estamos trabalhando na layer de achuras, né? Então, se eu estou na layer de achuras, ele vai aplicar as cores que ali estão definidas, tá bom? Então, eu vou escolher aqui a achura que eu vou trabalhar para ser aplicada aqui nessa área. Veja, eu tenho um elemento aqui que já foi adicionado e eu tenho uma escala. Nós estávamos trabalhando, né, com aquela coloração cinza, né, para ficar organizada. Então, só para vocês entenderem, aqui no comando Parter, eu tenho o Solid, que é uma pintura de área, tá? Então, ele vai trabalhar, ó, vejam aqui o Solid, com o preenchimento de uma cor. E eu vou usar essa cor, por exemplo, para definir as minhas soleiras ou baguetes, e aí fazendo a divisão específica, tá? Então, posso colocar aqui qualquer cor. E eu vou simplesmente clicar em cima da área que eu quero de preenchimento. Então, veja, ó, as minhas baguetezinhas, ó, estou clicando, elas foram preenchidas com cor. Eu dou um ESC do teclado, eu voltei aqui para a minha parte normal. Então, veja, não esqueçam, estou trabalhando no layer achuras, e aí eu fiz uma pintura sólida aqui para separar, para dividir os pisos. Agora, eu volto lá na achuras, eu vou colocar uma achura de piso. E onde ela está? Ela está indicada aqui, ó, no
pattern. E o pattern tem diversas possibilidades de aplicação. Olha aqui quanta diversidade, tá? Então, eu vou escolher uma churinha que tá lá embaixo, que é o que eu mais uso para definir as áreas molhadas, que é, por exemplo, aqui, ó, esse chamado net, né? Ele tem uma divisão quadriculada de piso. Bom, quando eu clico em uma área, veja, ó, vou clicar aqui na área do banheiro, no quarto, ou aqui na sala, né, para vocês verem. O que dá para ver que ele foi feito, colocado, né, tá simulando, eu só passei o mouse, ó, não cliquei, tá simulando algumas linhas aqui dentro, né, ele tá simulando algumas linhas. Por quê? Porque a minha escala tem que ser alterada para aparecer o quadriculado. Então, eu vou colocar a escala de um piso normal. Eu quero um piso de 50 centímetros, de 40 centímetros. Vamos pôr de 40 por 40 para fazer a área do banheiro. Então, é 0,04. Então, eu dou um Enter do teclado e me aproximo. Olha aqui, agora quadriculou como eu quero. Então, eu clico na área do banheiro e vou clicar também aqui na área de porta, tá? Eu dou um ESC. Olha, veja, o banheiro foi preenchido. Se eu tivesse aqui a divisão da área do box, eu teria que fazer uma linha como eu fiz aqui para baguete, para dividir aqui a área do box. Mas ela foi colocada inteira, tá? Então, foi marcada a área molhada. Se eu precisar desenhar o piso, por exemplo, cada um deles de uma corzinha, vamos aqui, ó, eu teria que pintar um de preto, um de branco, um de preto, um de branco, aí eu teria que desenhar um por um, não tem escapatória, tá, gente? Porque isso é uma área de preenchimento de cobertura, aí eu tenho que desenhar. Né? Aí eu posso usar outros comandos para desenhar. Posso usar aqui o offset e ir separando linha por linha, linha por linha. Aqui na sala, eu vou usar uma outra área de preenchimento, que vai ser, aqui ó, o comando RET. Vamos escolher um piso que estava lá em cima, que é diagonal. Eu tenho escama de peixe, eu tenho, ó, esse que parece pedra para área externa, grama, esse aqui que é concreto, que eu vou fazer o preenchimento para vocês verem da parede, só para vocês sentirem que é em corte, né? Aqui, ó, esse aqui é um piso diagonal, então vou usar esse piso diagonal para a sala e de repente para os quartos, se eu quiser, né? Então, ó, só que eu não vou usar o mesmo tamanho dele, eu vou colocar esse aqui como 0,08, dá Enter, lembrando que ele está na layer de achuras, tá? Então, eu vou fazer o preenchimento aqui, ó, dessa área, olha como ficou legal, aqui também. E eu vou usar aqui, vou aproveitar e colocar no quarto, porque aí eu mantenho uma regularidade dos pisos, né? Ó, e esse, ele inclusive já cobriu a área aqui da porta, né? Precisei clicar antes. Eu dou um ESC para ver como ficou. Vejam, gente, que se eu tiver bloco, se eu tiver um desenho aqui, por exemplo, de vaso sanitário, a caminha que a gente colocou, ele faz o preenchimento no entorno. Tá vendo aqui que ele não ele não preencheu no meio da letra, né? Porque dessa informação, nem da cota, ó. Porque ele vai fazer em volta dos blocos. Então, posso fazer preenchimento com achura antes ou depois, né? Aí não tem problema. Quando eu mandar imprimir, ele vai imprimir a achura das especificações aqui que eu deixei, tá? Então, é bem simples. Vamos colocar aqui na parede uma de concreto, só para a gente ver como é que fica. Então, vou lá no comando RET, e eu vou pegar a de concreto, ó, que é esse AR aqui, né, de concreto. Vamos ampliar. Se eu colocar aqui, ele tá muito grande, 0,02. Enter. Ó, tá vendo? Ainda tá muito grande, não tá aparecendo.
Então, vou diminuir 0,002. Ó, agora sim. Vejam. Olha lá, foi colocada a achura de concreto, que lá no vídeo que eu gravei para vocês, que é o vídeo de corte, que vocês vão assistir ou já assistiram, eu ensino a fazer a achura de concreto, tá bom? Então é isso, gente, é bem simples essa aplicação, você pode mudar a cor para se organizar, pode fazer preenchimento sólido, de repente, de parede, tem professores que gostam que você escureça a área de parede, pode fazer o preenchimento sólido, inclusive com preto, aí vocês que vão decidir conforme o professor de projeto solicita, tá? Gente, nós vamos fazer o símbolo de corte, e para isso eu vou usar aqui a Layer Corte que eu estava configurando, tá? Então aqui eu escolhi o vermelho para ficar bem definido. Aí tem algumas coisas diferentes, por exemplo, no Line Type, pela norma, a gente tem a linha com traço, ponto, traço, ponto. Onde é que eu encontro, né? Eu vou no Load, e aqui eu vou escolher o meu acabamento de linha. Então, aqui, ó, tá lá embaixo. Dash Dot 2, né? Foi essa aqui que eu escolhi, tá? Para a gente fazer a representação. Dei um OK aqui. Ele tá avisando que eu já tinha selecionado. Eu dou um OK, tá? E eu vou especificar, então, a espessura. Como eu estou usando a espessura da layer de cotas, então 0,30 normal. Tá aqui configurada. A nossa simbologia de corte vai ser feita com as especificações da norma, né, 6492. Então, nós vamos usar o círculo, que a gente não tinha usado ainda do Draw, clica no comando círculo, e ele pede para a gente especificar o primeiro ponto. Vou ampliar aqui, primeiro ponto, vou fazer fora, porque ele vai ficar como um bloco. Eu posso gravar como um bloco, eu posso baixar como um bloco, tá? E esse meu círculo, ele tem 12 milímetros, então eu vou colocar 0,12, que eu estou usando aqui no círculo o diâmetro, né, dou um Enter, ó, foi colocado pra gente. Bom, o orto tem que estar ligado, porque eu vou fazer as especificações com a linha. Gente, ele tem 6 milímetros de raio, então eu vou clicar aqui no centro e vou traçar aqui para fora 0,9, porque é o seguinte, ele tem os 6 milímetros de raio e mais 3 milímetros que passa aqui do raio. Então, 0,9, dou Enter. Opa, tá errado, é 0,09. Então, de novo, Line, vai lá no centro, puxa a linha de orto, 0,09, Enter. Agora sim. Aí, para o outro lado, a mesma coisa, tá? Eu posso duplicar, eu posso estender, comando Line, clica no centro. Por que ele está aparecendo o centro aqui do círculo? Porque a gente está com o comando do Snap ligado. Se ele tivesse desligado, não apareceria no cursor. Clica, 0,09, Enter, tá? Dou um ESC. Agora, o que a gente vai fazer? Uma linha para cima também com 0,9. Então, clica no centro, sobe, 0,09. Pode ser 3 centímetros ou 3 milímetros ou 2 milímetros. Eu prefiro, às vezes, menos até, tá? Então, eu vou no comando Line e vou fechar essa área. Ó, tá vendo? O orto ligado agora aqui, ele tá me atrapalhando. Então, desligo o orto, porque eu preciso de uma linha que vai de um ponto a outro aqui, ó. Construir. Depois a gente transforma isso aqui num bloco. Line, vai do outro lado. Ó, esse é o símbolo de corte, né?
Eu vou tirar essa linha do meio, posso deletar, e vou fazer o preenchimento aqui desse triângulo com sólido, que a gente fez lá com o comando RET, tá? Então, eu vou usar aqui o sólido, eu vou escolher a cor do sólido, né? Que é o vermelho que eu tô usando, e a gente simplesmente vai clicar aqui fora. Pronto, criado o meu símbolo de corte, né? Que a gente vai transformar num bloco para poder colocar, né, na simbologia aqui da nossa plantinha, tá? Vejam, gente, agora eu vou passar a linha de corte, que ela vai passar aqui. Eu já coloquei o primeiro símbolo de corte que a gente acabou de fazer, veja, será o corte AA. Então, eu coloquei a letrinha A com 5 milímetros aqui, que foi indicada, e aí nós vamos traçar, né, ó, eu tô no layer de corte, eu vou traçar a linha de corte, então ela vai aqui do cantinho do meu símbolo, né, do cantinho do meu símbolo, ó, o orto tá ligado, é por isso que eu dou um clique inicial e passo aqui pela estrutura, dou um clique final, dou um ESC, e aí eu vou copiar esse elemento e colocar lá do outro lado. Gente, por que que não tá aparecendo a linha tracejada, muito embora a gente tenha configurado? Ó, veja aqui que ela aparece aqui. Se eu der aqui o layout 1, ó, vocês vão ver a linha tracejada traço, ponto, passando exatamente na parte do quarto, na parte do desenho que eu quero que passe o corte, tá? Então, é só para vocês identificarem. Ali não tá dando para visualizar, mas quando eu for imprimir, eu consigo visualizar. Então, eu vou fazer agora a cópia, né? Ou a inserção do bloco, inserir o bloco, ou apenas copiar esse aqui que já está pronto, né? Então, no comando Home, eu copio, eu clico, né? Especifica aqui o ponto que eu quero copiar e levo lá para o outro lado, né? Então, é simplesmente aqui, ó, fazer essa aplicação. Pronto, foi copiada, eu dou um ESC, tá feita a linha de corte, tá? Do nosso desenho. Bom, agora, o que que eu vou fazer? Eu vou apagar essa parte, porque eu estou olhando o desenho, olha a setinha que está para cima, conforme lá o que nós fizemos, né? Eu vou ver essa parte aqui superior do meu desenho, inclusive eu vou traçar um retângulo aqui, ó, eu vou ver essa parte superior do meu desenho, né? Então, a parte que tem a janela do quarto, a parede do quarto que tem a janela, a parede do banheiro, então eu consigo verificar as alturas, né, das coisas a partir do corte, porque aqui eu tô vendo, ó, eu tô vendo deixa eu colocar aqui só para vocês verem a distância, né? Então, eu tô vendo, ó, as larguras, né? E tô vendo os comprimentos. Mas, quando eu uso corte, é para ver isso aqui como se eu estivesse aqui dentro, olhando para a janela. Então, vou ver a parte interna, eu posso ver em corte a espessura de parede, ou eu posso ver em vista, que é estar dentro desse quarto e ver tudo que está lá dentro, né? E eu posso não ver a espessura de parede, inclusive, né? Posso ver as fachadas, enfim, essa é a organização aqui do trabalho de corte.